Meu nome é Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula trigonometria. Essa é a aula número 8. Vamos resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo anterior aí até a sétima aula. Então, exercício número 1. Determine o domínio da função f de x igual a cossecante de 4x menos 40 graus. Então, para resolver isso aqui, nós devemos saber que o domínio da função cossecante é x que pertence aos reais, tal que o x é diferente de κ. Esse k é um número inteiro, vezes 180 graus. 180 graus é o π. Então, sempre que ele parar aqui no 180 ou no 0 graus, o múltiplo dele, né? 360, 540, ele vai parar aqui no ciclo trigonométrico ou então no 0 graus. Aí o domínio, a função não existe, né? Porque cossecante é 1 sobre o seno de x. E o seno é esse valor aqui de vermelho aqui. Então nós vamos pegar o argumento da função. Quando eu digo argumento da função, é o que fica dentro do parênteses, que é 4x menos 40 graus. Isso aqui é o argumento. E vamos impor a condição que esse argumento tem que ser diferente do domínio da função cossecante, que é k diferente de k vezes 180 graus. Se tivesse em π radiano, eu teria que fazer as transformações. Assunto da nossa primeira aula. Tá? Então, isso aqui você deve transportar o menos 40 para o segundo membro com a operação inversa. Então, se ele está subtraindo, você vai passar somando. Então, de menos 40 passou a mais 40. Se é 4x, eu vou isolar o valor do x. Aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo para o segundo membro. Então, vai ficar 40 mais k vezes 180 dividido por 4. Ora, 40 dividido por 4 é 10. 180 dividido por 4 é igual a 45 graus. Então, o x é diferente de 10 graus mais k vezes 45 graus. Então, o domínio é isso aí. X que pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é diferente de 10 graus mais k vezes 45 graus. Então, esse é o domínio da função cossecante de 4x menos 40 graus. Segundo, determine o valor numérico de b. B é a expressão cossecante de π sobre 2 menos 3 quintos do seno de 3π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. E a cossecante nós vimos, é 1 sobre o seno. E 3π sobre 2 é exatamente 270 graus, que é um arco notável. Né? O seno de 90 graus, ele vale 1. O seno é essa parte aqui de vermelho. Então, 90 graus, o valor numérico dele no ciclo trigonométrico é o número 1. E o seno de 270 graus, que é esse valor aqui, é menos 1. Então, aqui em graus é aqui o valor numérico. Então, no lugar do seno de 90 graus, eu coloco 1. E no lugar do seno de 270 graus, eu escrevo menos 1. 1 dividido por 1 é 1. Menos 3 multiplicado por menos 1 é mais 3. Então, ficou 1 mais 3 quintos. Para somar essas frações, eu devo tirar o mínimo múltiplo comum, que é 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5 é 1, vezes 3 é 3. Então, 5 mais 3, 8. 8 quintos. Esse é o valor do b da expressão. Então, a expressão é 8 quintos. Exercício número 3. Considere os ângulos alfa, beta e gama conforme representado no círculo. Pode-se afirmar que, letra A, cosseno de alfa é menor que cosseno de beta. Letra B, cosseno de gama é maior que o cosseno de alfa. Seno de alfa é maior que o seno de beta. Seno de beta é menor que o cosseno de alfa, de gama. E cosseno de beta é menor que cosseno gama. E aí ele deu os valores. Você observa que aqui não tem conta nenhuma não, não tem cálculo nenhum não. Então eu insisti até a aula número 7 para trabalhar no ciclo trigonométrico justamente por isso. Então quando você entende a trigonometria no ciclo trigonométrico, fica fácil entender o que vem pela frente. Então esse tipo de questão aqui, da Universidade Federal de Fluminense, se não me engano, do Rio de Janeiro, essa questão não existe cálculo. Nós vamos olhar isso aí no ciclo trigonométrico. Então a resposta está na letra E, que é o cosseno de beta é menor que o cosseno de gama. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui o valor beta, ó, esse valor aqui, ó, o cosseno dele. Então o cosseno dele é no eixo x. Então você faz a projeção, esse é o valor. Essa barra aqui, ó, é
de azul aqui é um valor negativo, porque está do lado esquerdo. Aqui seria o zero, aqui seria menos 1. Então ele é menos. E depois eu coloquei o cosseno de gama. Então aqui, ó, peguei esse ângulo aqui, ok? E fiz a projeção do cosseno. O cosseno é sempre a projeção lá, a abscissa, né? O valor da abscissa no eixo X. Esse pedacinho aqui é positivo. É claro que qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo. Então essa é a resposta correta. O cosseno de B tem um número negativo e o cosseno de gama tem um número positivo. Então, um número negativo é sempre menor que o número positivo, por isso que a resposta está na letra E. Número 4. A questão que vem do Unifor Ceará. O gráfico abaixo é uma função trigonométrica f. A função f pode ser definida por. Aí ele deu o gráfico aí, né? Esse gráfico aí é uma senoide. Você observa que aqui tem seno, 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 seno e cosseno. O cosseno eu posso descartar. A resposta certa está na letra D, que é essa daqui, ó. F de x é igual a 3 seno de x. Agora, como é que eu descubro isso? Ora, eu pego o ciclo trigonométrico e faço o seno, a função seno de x. Então, quando for 0 graus, que é esse valor aqui, ó, seno de 0 é 0. O seno é essa barra aqui de vermelho, ó. Então, o valor numérico que está aqui é o número 0. Então, 3 vezes 0, 0, que é esse pontinho aqui, ó. Você marca lá. Quando o seno for 90 graus, o seno de 90 graus, o valor numérico dele é 1. 1, aqui, ó, 1. Essa barra aqui, esse de vermelho aqui, te dá o valor do seno. Então, o valor numérico dele, esse valor numérico aqui de azul, que é o número 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, quando você tem lá 90 graus, que seria mais ou menos aqui, ó, ele vai lá para o número 3. Ou então, π sobre 2, né? E quando for 180 graus, o valor de seno de 180 graus é 0. Né? 0. Aliás, o seno, né? Então você pega aqui 0 graus, 90 graus, 180 graus, o seno é 0, 3 vezes 0 é 0. Você marca lá que é esse ponto aqui. E quando for 270 graus, o valor é menos 1. Então 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Então quando for 270 graus, que seria aqui, ó, 3π sobre 2, o valor vai ser menos 3. Se você quisesse também poderia fazer 360 graus. O seno de 360 graus é 0. Multiplicado por 3 é 0, que seria esse ponto aqui. Aí você traça o gráfico. Então a resposta está na letra D. Exercício número 5. No ciclo trigonométrico, raio igual a 1, representado na figura, as medidas de β é 150 graus e AB representam um diâmetro. Então, de A até B é um diâmetro. O valor do produto das medidas dos segmentos OC, que seria isso aqui, OC e OD, é. Então, ou seja, o produto que é o resultado da multiplicação. Então, se aqui é um diâmetro, significa de O até A vale 1 e de O até B também vale 1. Isso aqui é um raio, né? Isso aí seria o ciclo trigonométrico. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, esse ângulo aqui, ó, se ele é 150 graus, esse é de amarelo aqui, ó, ele foi dado no exercício, eu vou voltar aqui, ó, 150 graus. Esse ângulo beta, ele mede 150 graus. Então, esse ângulo aqui desse triângulo OCB é 30 graus, porque esses ângulos são suplementares. A soma deles, a medida dá 180 graus. E esse ângulo aqui, 60 graus. Esse aqui também, essa partezinha aqui de amarelo, também 60, porque são opostos pelo vértice. Ah, 60 graus. Agora eu vou separar os triângulos. Então eu tenho esse triângulo aqui, ADO, e o triângulo OCB. Então, separando esses triângulos, eu vou usar a definição lá da 8ª série, ou 9º ano, de seno e cosseno. Então, no caso aqui, isso aqui é um cateto adjacente, que é o valor que eu quero calcular, DO. Então, esse aqui é o cateto adjacente, isso aqui é a hipotenusa, que é o maior lado. Então, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente, a hipotenusa vale 1, que é o raio. E o cosseno de 60 graus, nós já sabemos lá, que é meio, né? Então, o meio é igual a OD dividido por 1, que é OD. Então, o segmento de O até D vale meio. Agora, o triângulo da parte de baixo aqui, esse triângulo aqui, OCB, ó, OCB.
Esse ângulo é 30 graus. Eu quero calcular o valor de OC. Isso aqui é o cateto adjacente. Então é cosseno. Então cosseno de 30 graus é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que é igual a C. Então esse valor aqui nós já conhecemos das tabelas das razões trigonométricas. Agora ele quer o produto. Então é meio multiplicado por raiz de 3 sobre 2. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3 e 2 vezes 2 igual a 4. Então raiz de 3 sobre 4. Aí eu volto lá no exercício e marco. A resposta está na letra C. Então até a próxima videoaula.